Bom dia, quinto ano da Escola Leopoldo. Nossa aula hoje é de História, e vamos falar um pouco sobre os registros escritos, os egípcios, religião e cultura, pirâmides, túmulos dos faraós, os egípcios e a vida após a morte. Complementando, falando sobre os templos, né? Na aula passada, os registros escritos. Os templos também se dedicavam à arte da escrita. Nele, as pessoas aprendiam a escrever, estudavam para se tornarem funcionários do rei. Graças às cópias feitas pelos sacerdotes desses templos, chegaram até nós hinos, poesias e mitos. Um mito é uma história baseada em fatos reais ou inventados, que busca explicar a origem do mundo, da humanidade e dos fenômenos naturais. O mito é transmitido de boca em boca e é considerado verdadeiro pelo povo que o criou. Por isso, nos ajuda a conhecê-lo. O mito mesopotâmico dizia que os deuses viviam reclamando de trabalhar muito e de não ter tempo de se divertir e comer o tanto que queriam. Então, o deus Enki criou a humanidade para substituir os deuses no trabalho. Assim, esse mito cumpria duas funções. Primeiro, incentivar os seres humanos a trabalhar, pois era pelos deuses que o faziam. Segundo, convencer os seres humanos a doar parte da sua produção para os deuses, isto é, para os seus representantes na terra, reis e sacerdotes. Veja essa ilustração aí do lado, representando o deus Enki à direita e o herói Gilgamesh à esquerda. Os egípcios, religião e cultura. Os egípcios também eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses, Osíris, deus da vida após a morte e juiz dos mortos, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e Horus, o filho deles. Seus deuses eram representados com forma humana, como Osíris, como forma animal, como Amite, ou com forma humana e animal, como Horus. Veja aí nessas ilustrações, né? Horus, filho de Osíris, na primeira representação, ele era representado com corpo de homem e cabeça de falcão. A representação de Osíris, repare na mão esquerda, ela traz o cajado, símbolo da sua autoridade, e na direita o mangual, representando a posse da verdade. Ísis era irmã e esposa de Osíris e mãe de Horus. Ela representa a mãe perfeita. Então tá aí essas figuras aí, né, representando os deuses egípcios. Pirâmides, os túmulos dos faraós. Os egípcios eram muito religiosos, desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó. Todos acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós empenharam-se na construção dos seus imensos túmulos, as pirâmides. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos, como, por exemplo, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, edificadas por faraós que tinham esses nomes e eram parentes entre si. Para faraó mandar erguer uma pirâmide, era uma forma de garantir sua casa da eternidade, local onde esperavam continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Atualmente, os milhares de turistas que viajam para o Egito todos os anos quase sempre começam a visita à terra dos faraós por Cairo, capital do país. Lá se encontra o conjunto arquitetônico de Gizé, composto pela Esfinge e pelas pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo. Veja nessa figura abaixo aí, em primeiro plano vê-se as pirâmides de Gizé e ao fundo a cidade do Cairo, capital do Egito. Os egípcios e a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e que toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris. Veja aí essa ilustração, né? As cenas que vemos estão pintadas em um papiro do livro dos mortos e retratam o julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer.
No canto superior esquerdo, Hanuf está ajoelhado em sinal de veneração diante de 14 figuras, os juízes da morte. Abaixo, ele é levado pela mão por Anubis, deus dos mortos, até a balança da justiça. Lá, o seu coração é colocado num dos pratos e no outro é posta a pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que a pena para que a pessoa fosse absolvida. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera, mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Isso explica porque os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. A múmia era colocada num sarcófago e conduzida até o túmulo. Lá costumava-se deixar vários objetos, como joias, armas, alimentos, que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para um morto. A riqueza e a verdade dos objetos dependiam das condições de cada um. No túmulo do faraó Tutankhamon, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, cadeiras, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, etc. Sua mobília era composta de mais de 5.000 objetos. Mumificação, tratamento por meio do qual se evitava a decomposição do cadáver, transformando-o em múmia. Veja aí algumas fotos agora, né? Tampa de um vaso canópico, onde se guardava os órgãos retirados do morto no processo de mumificação em forma de cabeça de faraó, máscara funerária de Tutankhamon, Museu Nacional do Egito, a descoberta tumba de faraó em 1922 e também o trono de Tutankhamon, né? Está aí essas figuras aí que representam a morte, né? Como eles faziam, como eles utilizavam a morte como uma coisa importante para eles. E para encerrar, vocês vão fazer atividade do livro de História das páginas 46 e 47 e boa sorte!